Boa tarde. Finalmente, né, eu consegui vir gravar o vídeo que tanto me pediram. No caso, não foram os do meu Instagram, né? Foram pessoas que eu não conheço. Vieram umas 10 a, sei lá, 15 pessoas. Vieram me perguntar sobre a minha entrevista depois que eu postei a foto e marquei a agência. Beleza, né? Pra quem não sabe, eu fui tirar o meu visto americano, fui tentar tirar meu visto americano. E eu fiz todo o processo com a agência Não Vistos. Basicamente, eu comecei esse processo com eles em maio de 2022. Paguei a taxa. Eles foram, assim, essenciais, na verdade, fundamentais para que eu tivesse uma boa entrevista. Eu paguei a taxa, eles me ajudaram, me auxiliaram a fazer a minha DS-160, o que eu poderia colocar, o que não era legal e os documentos que eu iria precisar. Eles me mandaram tudo, tudo. Bom, eu fiz todo o processo com eles, inclusive o meu passaporte acabou de chegar, eu paguei uma taxa para entrega. No caso, é uma taxa que tu paga ali sem saber o que vai acontecer, né? Tu paga de olhos fechados, porque tu não sabe se tu vai ser aprovado ou não. Se tu não for aprovado, enfim, né? Não tem reembolso. É a mesma coisa da taxa do visto. Se você for negado, não tem reembolso do valor. Para quem não sabe, eu paguei US$ 160, né? Aí você converte para o valor do dólar hoje. E eu paguei R$ 60 pela minha taxa. Paguei um valor de 275 ano passado, se eu não me engano, pela agência, né? Tô muito bonita, tá, arrasei. Mas enfim, começando, né? Tava marcado o meu CASV no mesmo dia da minha entrevista no consulado americano. A minha entrevista no... Entrevista não, né? O CASV, no caso, é para você levar o documento e bater a foto. No meu caso, a agência tinha me indicado a levar a foto 5x3, acho que é 5x3, 5x7. Perdão. Eu levei a foto, inclusive, eu fiquei linda na foto, entendeu? Fiquei linda, uma cara assim, bem séria. E quando chegou na hora, né, tinha uma fila gigantesca, tinha uma fila enorme, mas todo mundo no seu horário, eles foram colocando e foi muito rápido. Eu acho que eu fiquei no CASV, sei lá, uns 15 minutos, 20 máximo, estourando mesmo. Cheguei lá, eles pegaram as minhas digitais de todas as mãos, né? E ele falou, cabelo pra trás e eu vou bater a foto. Eu falei, moço, mas eu trouxe foto. Ele, eu vou bater a foto. Botei cabelo pra trás e eu fiz a foto na hora. Gente, você não vê como ficou a foto. Ele só bate uma vez, não tem como pra te pedir pra repetir. E eu entreguei na mão de Deus a minha foto, porque eu falei, meu Deus, como é que vai ficar essa foto? Pra quem acabou de bater, 7h30 da manhã, né? A cara de sono. A sorte que eu tinha passado um pouquinho de maquiagem e tudo mais. Aí ele me falou a data, no caso, meu horário da minha entrevista. E eu segui. Como era muito cedo, foi muito rápido, eu fiz outras coisas, mas isso não vem ao caso. Pulando pra entrevista. Chegando lá, a galera que era do meu horário, de 11 horas, já tava todo mundo numa fila. Eu cheguei no horário certinho, acho que uns 10 minutos antes das 11. Cheguei lá e foi todo mundo entrando. A gente passava primeiro por um rapaz, ele bipava. Isso aqui que eles te dão lá no CASB, né? Tipo, não sei, ele é um negócio aqui com. Vocês entenderam. Eles bipam isso e tu entra com teus documentos, né? Chegando lá, ele vai te orientar pra onde é que tu tem que ir e tudo mais. E tu tem que deixar todos os teus pertences numa caixinha, assim, tipo, tudo que tu tiver, tudo. Só não precisa tirar brinco. Mas tem que dar celular, no caso o celular é desligado, né? Bota num negocinho lá, bota bolsa, tudo, máscara, tudo que tu tiver, chave, tudo, absolutamente tudo. E eles vão passar a caixinha com os teus pertences por um detector de metal. Passam também o detector de metal em ti, né? Tudo mais. E tu entra. Depois que tu entra, tu fica sentadinho num banquinho esperando tu ser chamado. E me jogaram pra fila do que era B1, B2, né, que é de turismo. Fui, cheguei com uma entrevistadora. Acho que ela não era, na verdade, entrevistadora. Ela foi só pegar as minhas digitais, no caso, confirmar que era eu. Pediu a confirmação do agendamento, né? E foi só. Ela tava falando meio inglês, meio português na hora. E me indicou a minha filhinha. Ju, nesse meio tempo aí, acho que durou uns 20 minutos. Só que no de São Paulo, no caso, eu tô falando de São Paulo, era tudo aberto. Então todo mundo via tudo o que estava acontecendo. Eu fiquei na minha filhinha para entrevista e eu devo ter ficado uns 30 minutos na fila. Eu achei super desconfortável. Tinha pais com crianças no colo e não tinha, tipo assim, era desconfortável porque tu tinha que ficar em pé, né? Tu já tem que lidar com o fato que tu consegue escutar a entrevista de todo mundo
tem os guichês e tudo mais, e tu consegue escutar quem tá sendo aprovado e quem tá sendo negado. Então, assim, tu vai ter que ficar em pé, né, nesse meio tempo ali da filinha, é muito chato. E não pode levar nada. Não pode levar nada a não ser a tua pasta de documentos e no máximo uma garrafa de água se tu quiser. Aí, enfim, eu fui passando e tudo mais. Gente, eu vou falar sobre as perguntas que me fizeram, porque aí vai fazer sentido, né, no caso. Me perguntaram mais ou menos, no caso a galera do Instagram, como eu me comportei, quais foram as perguntas que me fizeram, quanto tempo durou a entrevista e quais foram os meus vínculos. Tá. Como eu me comportei? Eu posso ser sincera, assim, que eu tava com a minha cabeça muito tranquila. Eu já tinha ensaiado com a agência, e no caso, um dia antes da entrevista, né? Eu não tinha esquecido de falar isso. Um dia antes da entrevista, eles me mandaram um relatório das possíveis perguntas que iriam me fazer. E eu anotei todas. Pediram para eu responder no WhatsApp, mais ou menos como eu iria responder na hora da entrevista. Mandei e eles me retornaram, né? Me deram feedback de como eu poderia melhorar. Inclusive, eu tenho até agora anotado todas as perguntas e as minhas respostas. Então, eu passei o dia inteiro vendo isso. Eu tava com a minha cabeça muito centrada, muito positiva, né? Eu tava ali conversando com Deus, porque é muito complicado, de verdade, é muito complicado. Tu tem que tentar passar que tu tá o mais tranquila possível, porque eles conseguem visualizar isso. Eles estão lá na entrevista, mas eles conseguem ver quem tá ali batendo o pé, quem tá super aperreado, né, no caso. E isso só piora e eles te fazem mais perguntas ainda. Tinham, acho que uns dez guichezinhos assim, né? E a moça que ficava lá na frente, mostrava o passaporte, ela ia te direcionando. Então, digamos, o guichê 8 tinha 3 pessoas assim que iriam ser entrevistadas naquele momento. Quando chegou na minha vez, ela foi lá, olhou qual que teria menos, e o guichê que eu peguei foi o guichê 2. Esse entrevistador não estava a manhã inteira, porque ele chegou, acho que uns 20 minutos antes, ele tinha acabado de chegar, então ele não estava cansado, ele ainda não tinha passado por aquela galera, sabe? Aquela pessoa que já tá ali, sei lá, já entrevistou mais 100 pessoas e está de saco cheio. Então ele estava tranquilo. Tinha 2 pessoas na minha frente, 2 ou 3 pessoas, não lembro agora, na minha frente, e todas ele aprovou. Ele aprovou uma família inteira, no caso, que era uma mãe, um bebê e o pai, ele aprovou. Tá, quando chegou na minha vez, ele simplesmente falou Denise Cristina. Aí eu falei, sim, é a minha mãe. Aí ele falou, ele nem perguntou meu nome, nada, em nenhum momento ele perguntou meu nome. Eu falei, sim, a minha mãe. Aí ele perguntou, a sua mãe que vai custear a sua viagem? Eu falei, sim, a minha mãe que vai custear. Aí ele perguntou, gente, eu tô olhando porque é muita coisa, tá? Aí ele perguntou pra onde seria a minha viagem. Eu falei que seria pra Disney, né, Orlando, e seriam de 15 dias. Ele perguntou, no caso, quantos dias seriam a viagem? Eu falei que 15 dias. Aí ele falou, você já fez alguma viagem internacional? Eu falei que não, seria a primeira vez. Tá, né? Nisso, a minha agência já tinha falado, não, minha agência já tinha falado que, dependendo da situação, era para eu reparar se seria um entrevistador mais rígido, aquele mais grosso, né? Se fosse assim, era para eu falar curta e grossa o que ele me perguntasse. Se ele me perguntasse isso, eu respondia isso. Eu não podia jogar coisinhas a mais, entendeu? E se ele fosse mais flexível, eu poderia tentar jogar mais algumas coisas e explicar melhor. Aí ele perguntou se os meus pais iriam comigo para essa viagem. Eu falei que não, a minha mãe não iria e que meu pai já era falecido. Ele perguntou, você trabalha? Ele tava anotando, né? Tudinho. Aí ele perguntou se eu trabalhava. Ele falou, vi que você trabalha, né, aqui e tudo mais. Eu falei, sim, eu era estagiária na empresa e eu fui efetivada recentemente. Aí ele falou, que empresa? Aí eu falei na empresa que eu trabalhava. Juro que se ele fosse um entrevistador grosso, ele tinha me cortado aí. Entendeu? Aí eu vi que ele era mais maleável porque ele não me deu um bloco, pode-se dizer assim. Aí ele falou, mas que empresa? Aí eu falei, na empresa que eu trabalhava, na RR Chevrolet. Aí ele, mas do que é essa empresa? Aí eu fiquei na minha cabeça, porra, como assim? Aí eu falei, eu fiquei meio nervosa, né? Eu falei, é uma empresa de automotivos. Ele, uma concessionária. Eu falei, sim, é uma concessionária. Aí ele olhou, perguntou com que a minha mãe trabalhava. Aí eu falei, né, com que a minha mãe trabalhava, que não vem ao caso aqui também.
falei com que a minha mãe trabalhava e tudo mais. E ele perguntou se eu tinha irmãos. Foi basicamente isso. Aí ele falou, você tem irmãos? Eu falei, sim, eu tenho um irmão de 5 anos. Aí eu me toquei, como ele já era um pouco mais flexível, eu joguei. E eu tenho uma filha também de 5 anos. Aí ele, pá, pegou um papelzinho e falou, visto aprovado. Só. Gente, só. Eu posso dizer que eu levei, sei lá, uma pasta cheia de documentos, com todo tipo de documento que vocês imaginarem, que eu tinha pra comprovar, né? Vínculo, casa, tudo. Tava tudo aqui. Ele não me pediu nada. Essa entrevista durou, eu acho que mais ou menos uns 10 minutos. Foi muito rápido, de verdade, nem eu não tava esperando. Quando ele me deu o papel, que eu saí, eu respirei, eu me tremia toda, eu não conseguia falar. Até eu conseguir chegar na minha amiga e mostrar o papel, ela achava que eu tinha reprovado na hora, porque eu não conseguia falar, não conseguia falar. Parece que na hora eu desabrochei tudo que eu tava ali me segurando, né? Mas, basicamente, bom, o meu passaporte chegou, acredito que com uns 15 dias, ou menos, acho que menos porque não conta o final de semana, né? São dias da semana. Pera aí que eu vou cobrir, vou mostrar pra vocês. Tcharam! Tô muito chique. Mas, enfim, foram essas perguntas que me fizeram. Eu espero ter ajudado, tirado um pouquinho das dúvidas de quem me perguntou. Se tiverem mais dúvidas que estiver ao meu alcance, me manda lá, né? No caso, no Instagram, e eu vou fazer de tudo para responder. Eu espero que vocês tenham gostado do meu primeiro vídeo, né? Que foi sobre o meu visto. E é isso, galera. Beijo.